boa noite. Só muito rapidamente, para quem não me conhece, eu sou Elisa, sou professora aqui da PUC, do programa de pós-graduação em Psicologia Social. Então, queria só dizer que é uma satisfação para a gente receber o Ticanori, né? A gente tem muitos espaços do programa e muitos espaços aqui da universidade discutindo a questão da política de saúde mental no Brasil, sobretudo nesse momento, né? Acho que exige muitos esforços da gente, que é o microfone, né? Tá gravando. Exige muitos esforços da gente pensar criticamente o cenário que está posto e as nossas formas de enfrentamento em relação às ameaças a um processo coletivo, democrático, de construção de uma política de garantia de direitos que foi tão importante na nossa história. E aí, nesse sentido, é muito, muito bacana a gente poder receber o Tica aqui para dialogar isso com a gente, né, sobre isso tudo com a gente nesse momento, tá bom? Queria dizer que essa atividade é uma iniciativa muito cuidada pelos próprios estudantes, pesquisadores do programa, né, cuidada, promovida, pensada, e isso é muito bacana também. Então, queria agradecer aqui coletivamente, né, e vou daí, então, deixar a Elisa, ela é Elisa também, deixar a Elisa, que é estudante pesquisadora do nosso programa, aqui nesse lugar, representando aí toda a turma que trabalhou nessa construção, tá bom? Obrigada, Tica, por ter vindo, em nome de todas, todos, e Elisa pode cuidar aí da atividade. Olá, boa noite a todas e todos. Estou um pouco nesse lugar, né, de mediadora, mas não vou tomar muito tempo. Acho que a gente está aqui e a gente está querendo ouvir o Ticanori. Vou passar o microfone para o Ticanori e aí a gente faz, depois da fala, um tempo para o debate, para as perguntas. Tá bem? Quanto tempo fala? 1 hora. 1 hora? Bom, boa noite a todas, boa noite a todos. Primeiro, queria pedir desculpas pelo atraso. Atrasei demais, assim, mas foi super difícil sair da cidade. Está chovendo em Santos. Bom, não adianta desculpa, né? Só estou pedindo desculpas para vocês. Ok. Vou tentar compartilhar com vocês um pouco das minhas confusões mentais atuais, né? Porque acho que o cenário é bastante confuso, mas a gente precisa tentar organizar um pouco as ideias. E queria agradecer ao pessoal que, do pós, da turma da Elisa aqui, das Elisas, porque para mim também é uma oportunidade de sair um pouco da casinha, né? Assim, sair de um certo isolamento que a gente vive hoje, pelo menos para mim, é uma certa situação de, talvez, alienação voluntária, sabe? Assim, porque é muita pancadaria toda hora, né? Então, mas eu vou tentar resumir um pouco. Algumas pessoas devem ter visto, circulou bastante, né, uma entrevista que eu dei para a Fundação Perseu Abramo, assim, na internet, foi replicado em vários blogs, né. Nali, que eu vou retomar um pouquinho a conversa, então. Assim, a questão da reforma e da reforma psiquiátrica, né, e do processo, né, da desinstitucionalização no Brasil, surge junto com a construção desta república que ora finda, né? E eu acho que esse é um cenário que a gente precisa compreender no começo dos anos no começo dos anos 80 para cá, né, que é o processo de transição, saída da ditadura, né, a construção de uma força ampla na sociedade para construção ou reconstrução de uma sociedade civil, né, e naquele momento houve, do jeito que era viável, um pacto, constituiu-se um pacto. Então a Constituição de 88, ela representa de fato, né, uma composição dentro do que era viável, né, de uma proposta de uma república nova, né, saída da ditadura. Então, se a gente lê a Constituição, ela é muito ambígua em muitas coisas, né? Assim, ela tem muitos itens, não é à toa que ela tem muitas coisas, porque todo mundo botou alguma coisa para poder contrabalançar o outro. Então, é uma Constituição extremamente detalhada, né? Outras Constituições são muito mais simples, porque elas vão em torno a pactos
chama assim, de princípios mais concisos, né? Nossa Constituição ela é constituída já num espaço de contradição, mas nesse espaço de contradição, saída da ditadura, havia um pacto de reconstrução de uma nova sociedade. Isso era uma emoção muito importante, dominante, era um ethos presente, né? Final dos anos 80, começo dos anos 90. Sem que houvesse esse cenário de fundo, né, dificilmente a luta antimanicomial ou a reforma psiquiátrica poderia vingar, né, porque as duas coisas são muito entranhadas, né. A construção da ideia, né, de cidadania da Constituição, ela foi, eu vou chamar assim, radicalizada, né, com a ideia do cidadão louco, né. Assim, a ideia de um cidadão liberal é uma coisa, a ideia do cidadão louco é uma ideia mais radical, ela exige mais do que simples regras liberais, né. Isso já era uma tensão bastante importante, mas tinha espaço para isso, isso que eu queria dizer, assim, havia espaço, inclusive no próprio Congresso, né, para que isso começasse a debater. Então, nos anos 87, 88, 89, a partir do momento que em 89 Paulo Delgado colocou uma proposta de lei, né, projeto de lei de reforma psiquiátrica, o debate foi muito intenso e era muito interessante, assim, né, o cenário de discussões. Para quem, bom, tem muita gente jovem, porque eu já estou bastante velho, né? Na verdade, assim, havia um repórter da Globo chamado Amaral Neto na época. É um cara super de direita, né? Super de direita. E ele fazia aqueles programas de domingo, o super ufanista do Brasil para frente, não sei o que lá, né? Tinha uma missão muito precisa de produção de identidade, de ideologia nos programas da Globo, assim, como um grande repórter, não sei o que, e sempre era ufanista, tal. Mas um cara de direita, claramente. Esse é um dos primeiros caras que defendeu a lei da reforma. Porque ele dizia assim, esse negócio que acontece com as pessoas, eu sei, eu tenho uma irmã que tem problemas, e ela é muito maltratada, assim. É um dos caras, né, que começou a defender e achava que tinha que realmente mudar o sistema. Um fato que ficou folclórico no Congresso, né, isso na época da Constituinte, tá? Não era nem... era Constituinte, né, 87, 88, era Constituinte. Folclórico porque é umas cenas bizarras, assim. Havia a deputada constituinte Tutu Quadros, filha do Jânio Quadros, né? Bom, o que acontece? No período ali, aconteceu uma coisa inusitada, porque o marido, o ex-marido dela, começou a brigar com o pai, quer dizer, com o Jânio Quadros, né? Por quê? Porque o cara começou a falar das contas na Suíça, não sei o quê, virou um escândalo, assim, né, que foi rapidamente abafado. Mas, em torno a isso, o que aconteceu com a Tutu Quadros, que estava com o marido, assim, do lado do marido? Ela foi sequestrada do Congresso, né, sedada, posta no avião e mandada para a Suíça. A Suíça não recebeu, mandou de volta para cá, né? Foi internada no hospital aqui, né, da Grande São Paulo. A parte dessa história que aí entra, assim, a parte folclórica, né? Porque foram levar para o Ulisses Guimarães, o Mr. Presidente, né, presidente dos presidentes, e assim, o deputado constituinte, ele é absolutamente imune a qualquer coisa, no sentido, né, ele está isento de qualquer responsabilidade, a não ser constituir ali, né, ele tem que estar imunizado, né. Foi sequestrado aqui do plenário, tal, e aí? Do plenário, não do plenário exatamente, né, mas de Brasília. Aí o Ulisses falou assim, veja só, né, dizem que ele disse, né, veja só, diante desses psiquiatras, nem nós podemos, né. Assim, um deputado constituinte, Ulisses Guimarães, não podia fazer nada, em tese, com a situação. Tá. E isso, eu quero dizer, era um clima onde isso passaria batido se não tivesse um debate sobre o que é ser cidadão, o que não é ser cidadão, né? E quando é vivido por alguém que está ali no fogo da história, né, esse tema começou a ser um embate, um debate muito forte, muito vivo, dentro da Constituinte.
não se resolveu na Constituinte, foram 12 anos, né, desde 89 até 2002, 11 anos e pouco, para que a lei fosse aprovada. E para esse projeto da Lei 10.216, houve pelo menos 4 substitutivos ao longo desses 12 anos. Tá? Então, é um que vai, o que debate, volta, vai, debate, volta, tal. É a quarta proposta que saiu conciliada. E eu diria que o indicador da conciliação é o seguinte: todo mundo sentiu que perdeu. Né? A ABP achou que perdeu, o dono dos hospitais achou que perdeu, o movimento achou que perdeu, que ninguém saiu satisfeito. Ou seja, ao final, a Lei 10.216 é uma composição debatida por muito tempo, por muitos anos. Ela não passou na calada da noite, ela passou em plenários como esse, assim, anos e anos sendo debatido. Tá? Então, ela foi gerada, né, deixa eu dizer assim, no fogo da construção dessa república. Tá? No calor disso. Né? As pessoas estavam envolvidas nisso. Porque também estava todo mundo envolvido em querer construir uma sociedade diferente. Participar de partido, participar de sociedades de melhoramento, sociedades não sei o que lá, participar do condomínio. Todo mundo estava disposto a participar de algum negócio para construir um país. Acho que esse é um clima geral. Óbvio, os acirramentos em relação a quem tinha interesse na preservação do sistema hospitalocêntrico, financiar o hospital psiquiátrico e tal, tinha força também. Né? Mas foi se gerando e foi se constituindo uma força oposta, crítica, muito forte. As experiências práticas, né, foram sendo muito importantes. Então, cabe citar Itapeva aqui, vários lugares, na verdade, fizeram coisas pontuais, no Sul, Pernambuco, e foi se criando um movimento de ressonância mútua, né, e acho que o movimento cresceu. As experiências objetivas, bem concretas, foram sendo referências. Né. Acho que a experiência que a gente teve em Santos foi bastante marcante, porque ela trouxe um marco definitivo em relação a é possível fechar hospitais. Acho que essa é a questão prática. Pelo bem e pelo mal, era uma ideia assim, é possível fechar. Né? E isso era muito animador para todo mundo. Assim, eu lembro os companheiros que vieram de Belo Horizonte, eles ficaram uma semana lá, e quando voltaram, falaram assim, quando a gente veio, a gente não achava que era viável. Hoje a gente está voltando para fechar os que a gente consegue. Tá? E Belo Horizonte, a partir daí, começou a implantar diversos serviços e tal. Bom, isso para criar um pouco o cenário do da onde surge e quando surge a questão da luta antimanicomial, que está, como eu disse, ligado a esses momentos de construção de pacto social. É um afeto, isso que eu queria marcar, é um afeto de tolerância, de aceitação, é viável, vamos discutir, vamos dialogar. Né? Uma vez eu lembro um cara, num debate no Senado, lá a gente estava uma multidão, e um dos donos de hospital lá, né, uma hora ele olhou e falou assim, eu sei que a gente está defendendo o indefensável, mas é nosso capital, a gente vai continuar defendendo. Né? Não, eu quero dizer assim, não é por causa é porque ele estava sendo sincero. Né? Assim, no diálogo, muito diferente de dizer assim, ficar apontando, né, você é isso, você é aquilo, não sei o que, não sei o que. Era um debate tenso, né? Mas ao mesmo tempo o cara, uma hora ele abre a guarda e fala assim, é meio indefensável o que a gente está falando. Né? Mas, ok, mas nós temos interesse, nós vamos continuar brigando. Ou um cara que era dono de quase 3.000 leitos no Rio de Janeiro. Acho que Pedro Gabriel foi falar com ele, isso também é meio folclore, né? Por que você não abre uma rede de churrascarias? E o cara fala assim, já pensei nisso, mas não dá não, eu ganho muito mais vezes que eu estou. Não, na verdade ele fala assim, sabe quanto eu ganho por mês? Eu ganho uma casa na Gávea por mês. Né? Então assim, churrascaria não dá. Mas, independente chama assim, da bizarrice, né, do como se ganha dinheiro e tal, que esses diálogos ocorriam porque havia uma aposta no diálogo. Não havia um clima de destruir e acabar com o outro. Isso que eu queria apontar.
a gente dizia assim, tudo bem, é legítimo para você querer defender seu capital, mas tenta fazer com outro negócio, né? E o cara fala, que eu fiz as contas, não dá certo. Mas você não está dizendo assim, você tem que morrer, você não pode existir, você tem que ser eliminado, né? Isso era muito diferente do momento atual. E acho que essa é a coisa que a gente tem que começar a refletir. Tá? Então, como eu disse, o pacto era um pacto contraditório, tenso, né? Mas havia essa vontade de construir um país onde as pessoas se constituíssem no diálogo, nos mecanismos, né, democráticos. Né? Acho que essa era uma coisa posta. O que vários analistas aí, políticos, pessoas bem mais competentes que eu, têm apontado, né, é que a partir de 2013, 14, 15, né, o que fica evidente é que esse pacto, com uma parte importante, né, do capitalismo brasileiro, se rompeu. Na verdade, assim, aquilo que alguns chamam assim, né, da concertação de classes, né, que foi constituída durante esse período, né, isso rompeu-se a partir de 2013. Né, e foi cada vez mais ficando evidente essa ruptura. Tá? Por quê? Ué, basicamente assim, o final do governo Dilma, né, na verdade, assim, o final do primeiro mandato, começo do último ano, né, do segundo mandato, a todo custo, né, o núcleo do governo tentou abrir, chama-se, os cofres para que a burguesia conseguisse fazer investimentos e continuar ou tentar sair do buraco financeiro. Tá? Houve desonerações gigantes, né? Para que os capitalistas pudessem, não, vamos pegar dinheiro, então, já que o governo está ajudando, vamos continuar a tentar produzir de novo, investir de novo e tal. Isso não aconteceu. Né? As pessoas ficaram com o dinheiro e botaram na banca. Ponto. E aí, a ideia que foi ficando mais clara para mim é que, assim, naquele momento não era um problema de quanto se ganha por ano, é algo para além disso, é o como se ganha. Né? E o que vai ficando claro é assim, não queremos mais ganhar desta forma republicana. Dá trabalho, é problemático, né? E não é, de fato, né, funcional no sistema mundial. Né? Então, vai se começando e aí não é de 2013, já alguns anos, né, que mundialmente vem surgindo falas dentro do neoliberalismo, assim, cada vez mais rompendo, né, com essa ideia de que a humanidade é um valor universal. Né? Vai se tornando explícita, né, a ideia de que certas pessoas simplesmente podem morrer, que não vão fazer diferença nenhuma. E as pessoas podem falar isso com, como se diz, sem vergonha, né, sem pudor. Né? E esse discurso, uma vez, quem era? Eu não sei se foi a Merkel, algum político importante alemão falou isso. Mas tem gente que vai ter que morrer mesmo. Né? Não adianta ficar discutindo mais isso. Né? Não cabe no sistema. Né? Assim como a ideia né, dos estrangeiros que começam a ser colocados, né, em guetos, né, na Europa ou nos Estados Unidos, né, também vai gerando a ideia de que existe uma humanidade de segunda linha, né, e que, sabe assim, não me toca. Né? Morre criancinha lá nas jaulas americanas e o americano não se toca. Não o afeta, nesse sentido assim. Emocionalmente está se gerando, né, a um certo momento, sei lá, 20 anos talvez, né, um outro afeto, uma outra posição onde as pessoas começam a aceitar e naturalizar de que uma parte dos humanos nem é tão humana assim,
Então, para que se preocupar? Por que se condoer, né, com esta parte? Acho que isso é uma coisa que vem sendo gerada, né, por várias razões, mas eu estou falando do resultado, né? E isso vai alimentando muito, porque muita ideia de que é viável, né, você deixar as pessoas morrerem ou matar simplesmente, né? Isso não é algo inaceitável. Acho que esse é o grande nó nosso, atual. Porque existe uma ruptura real, né, a nível mundial, mas a nível local, Brasil, né, de que nós precisamos de uma sociedade que tenha lugar para todos. Hoje as pessoas dizem, quem disse isso? Por quê? Qual a justificativa? Por que não? Né? E começa, por que não deixar morrer? Por que não? Ué, afinal de contas, a vida foi feita, quem está vivo morre. Sofismas para justificar isso existem aos montes, né? Bom, nesse cenário, então, nós vamos tendo essa ideia. Estou falando do fim do governo Dilma, né, foi ficando evidente de que uma parte da burguesia brasileira não queria mais ter pactos com o conjunto da sociedade. Ao longo desses últimos 3 anos, vai ficando evidente uma outra coisa, né, que existe um núcleo forte, né, um grupo forte, né, percentual forte de pessoas que a gente pode avaliar pela mobilização que o Bolsonaro conseguiu fazer no último fim de semana, no outro fim de semana, né? Assim, embora não é um movimento orgânico, né, mas é um percentual de gente bastante significativa, 15, 20% de brasileiros, né, que realmente não quer nada com nada de história de república, democracia ou coisa do gênero. E isso é coisa que não se resolve. Ele tem uma descrença de que isso resolva a vida das pessoas, que não quer diálogo de forma alguma, né? Não tem essa ideia de, não, vamos negociar. Não. Então, fazendo uma releitura assim, os movimentos né, as ações que o governo toma parecem inabilidade política, não dialogar com o Congresso. Vai ficando para mim claro que é o contrário. Eles não querem dialogar com o Congresso porque não consideram que o Congresso, de fato, é um instrumento do qual a sociedade precisa, né? Não quer fazer pactos, né? Não quer. E vai afirmando a ideia de que se eu posso, eu faço, se eu posso, eu mando, né? E eu posso mesmo, assim, é poder, né? Justificar, se você tem uma arma, né, use-a, né? Mas e quem não tem? Problema de quem não tem. Vai se criando, né, esse modo de naturalizar uma relação de opressão na força, né, que eu achava que era só cinismo, né, mas é mais do que cinismo, né, assim, no sentido de eu não aceito muito a ordem social, mas eu sigo a minha vida. Não é que não aceito a ordem social. Eu quero que os outros obedeçam, né? E que quem não obedece, morre, né? Morre no sentido ou civilmente ou fisicamente mesmo, né? Você vai sendo tirado do jogo. Acho que isso é um fato, assim, né? É um sentimento, né? Uma emoção muito fundante do nazismo, né? Porque junto com isso vem uma outra coisa, que é estranho, né? Não se trata só de... é muito difícil de caracterizar, só gente branca de olho claro que tem uma renda tal, que sustenta essa posição. Não é fato, né? Existe uma mescla de gente, de pessoas que sustentam isso, mesmo de setores populares, né? E aí eu acho que tem coisas que a gente precisava refletir, eu não tenho muito claro a ideia, mas assim, é muito estranho, né, ou muito curioso, pelo menos, que junto com essa ideia de chamar antissociedade, né, vem também junto uma ideia de anticonhecimento, né, ojeriza, um horror ao conhecimento, né? Não é só, como se diz assim,
pôr em dúvida o conhecimento, é recusar o conhecimento. Não, mas tem uma recusa do conhecimento, né? E não é que você diz assim, não, existe um conhecimento religioso versus um conhecimento científico. Não, é nenhum conhecimento, né? E aí, eu não sei de onde vem isso, mas assim, é para a gente repensar um pouco por isso, porque aí eu compartilho um pouco da minha fantasia, porque talvez o iluminismo, né, esses 200 anos de iluminismo, vai gerando um problema para as pessoas que ficam apartadas do conhecimento. Essa é uma coisa. Agora, eu lembro uma coisa assim, que quando no começo dos anos 80, eu fui para a Itália e tal. E era uma coisa muito, para mim, emocionante, quando um companheiro lá falava assim, agora a classe operária estuda filosofia, porque na terceira série média nós vamos ter acesso à sociologia e à filosofia. E pá, né? Bem, discurso bem operário, né? Eu falei, caramba, né? As pessoas querem conhecer, querem saber, sabem que o conhecimento é um instrumento, né, de emancipação, essência assim. Isso para dizer, começo dos anos 80. Hoje em dia as pessoas falam assim, conhecimento coisa nenhuma, eu que faço do jeito que eu acho que tem que ser, porque eu sei o que é justo, o que é errado, afinal, né, minha opinião vale tanto quanto a sua, e já que eu tenho uma arma, ponto. O raciocínio vai sendo muito simplificado nessa coisa, assim, né? Mas eu fico pensando que isso não vem só com uma rejeição teórica, vem com raiva. É uma raiva de conhecer, de quem conhece. Como é que é? Não sei, não conheço e tenho raiva de quem sabe, né? É muito forte isso. Então, eu estou tentando ressaltar um pouco assim, o contraste dos afetos, né, na construção de uma república e hoje os afetos que são dominantes, né? Porque nós vamos ter que lidar com isso. Uma coisa é você ter um adversário que aposta no diálogo. Outra coisa é ter, pelo menos, e ainda bem, pelo menos por hora, ainda bem, né, que uma parte importante, né, dos adversários não apostam no diálogo, apostam na pauleira, né? Apostam que as pessoas vão para o pau, né, e acreditam que vão conseguir impor. Por quê? Porque eles têm armas, porque são militares, porque são policiais, porque são milicianos, né? Esta forma de organização na sociedade, eles estão apostando nisso, né? Alguns colegas chamam isso de Estado bonapartista, né? Essa coisa assim mais militarizada e tal, né? Acho que há uma fração dos brasileiros aí significativa que, se não tem isso teoricamente claro na cabeça, emocionalmente está configurado, me parece, né? Acho que a parte, chama assim, do capital mais ligado à indústria, que depende ainda da parte da produção e que aposta num certo liberalismo de relações, ainda não sabe o que vai fazer. Acho que isso é uma questão. O problema é que, hoje, alguns acham que os militares estão encantados com essa ideia de um Estado bonapartista mesmo, porque eles teriam um papel importante mesmo, né, no sentido de não precisar dar um golpe, mas estarem no comando da sociedade, né, que acho que é um dos nossos mais complicados. Bom, disso tudo, como é que fica a reforma, né? Para nós, assim, a discussão da reforma. Algumas coisas que eu acho que a gente tem que ter claro. A principal ataque, né, a reforma psiquiátrica não é exatamente essas portarias que foram soltas, não. A PEC, que não é mais PEC, né? Mas a emenda constitucional que bloqueia, né, que congela o recurso do SUS, ela é muito, muito grave, né? Então, hoje, aí eu não tenho os números, mas eu fico entendendo o seguinte, tem uma parte do discurso do governo que é fumaça, né? Dizer, eu cortei 30 bilhões aqui porque vocês não são legais, eu cortei 30 bilhões aqui porque vocês são comunistas, eu estou tirando 3 daqui porque não sei o que lá. Acho que não está cortando coisa nenhuma, não tem dinheiro. Tá? E essa é uma das coisas que é importante a gente ter presente. Assim. Um discurso é dizer, eu estou tirando porque, como se tivesse, mas não tem.
Bom, o PIB, né, não é mais recessão técnica, foi 0,2 negativo. Então, isso chama-se recessão. Ponto. Não tem mais tecnicidade. Recessão. Né? Em recessão e com a PEC, a recessão significa assim, a receita do governo federal cai violentamente. Então, eles não têm caixa. Não tem caixa, não tem nem como pagar a contas correntes, coisa concreta. Eles não tomam nenhuma medida para que a economia cresça, ou ande para frente, vai piorar. Então, o cenário é de que as contas do governo não vão fechar. Né? Então, eles estão cortando, já estão antecipando simplesmente o desastre. Né? Já está se dizendo que o Brasil vai ter que correr para o FMI para poder pagar as contas aos bancos. Bom, mas essa questão da emenda constitucional ela é gravíssima, mas ela também indica quanto nos serviços, hoje em dia, a gente não dá para a gente ficar iludido de que achando que tem algum dinheiro em algum lugar e que estão nos tirando. Tem que olhar o todo. Não tem dinheiro. Né? Acho que essa é a questão. Não tem economia, não tem dinheiro, não tem arrecadação, né? Não tem caixa. Então, não basta que a gente critique as medidas, chama assim, de linha das portaria é um instrumento de ordenamento muito frágil, na verdade. Tá? Assim, é bem fraquinho. Né? Ele é infralegal mesmo. Né? Então, elas podem nos desgastar muito, porque a gente tem coisas escritas ali, fica assim, disse isso, disse aquilo, disse aquilo. Não vale a pena perder muito tempo, a meu ver, com isso. Porque são tecnicalidades, são coisas assim, mas ao final, nosso problema é como é que você sustenta, né, os serviços de fato, né? Como é que a gente vai conseguir sustentar sem recursos? Essa é a grande questão, né? E aí entra a questão, se o governo não tem nenhuma medida, né, nenhuma linha de que a macroeconomia não cresce, né, não vai ter arrecadação. Sem arrecadação, não tem as coisas mais básicas. Ponto. Né? Então, não é uma vontade, simplesmente estou, né, como se diz, por arbítrio, tirando daqui e não vou pôr. Eles não têm o que pôr. Né? Então, assim, não tem recurso. Né? Eu posso dizer assim, indiretamente, porque no últimos 2014 para 2015, eu percebi lá, estando no Ministério, o que é quando a arrecadação cai. É terrível. Você tem que correr, tem que dobrar, você tem que... Né? Isso com disposição. Quem está com boa vontade de fazer as coisas acontecer. Quem não está com boa vontade não corre nada. Não precisa fazer nada. Né? Acho que era em 2014, no período começo, antes da eleição. O prefeito de Curitiba, a gente estava conversando, ele falou assim, fui conversar com os empresários aqui da cidade e eles pararam de recolher imposto, qualquer imposto. Por quê? Eles disseram simplesmente, não sabemos o que vai acontecer, então a gente não está pagando nada, nem imposto municipal, nem estadual, nem federal. Simplesmente as pessoas recolhem o dinheiro e põem no banco. Né? Isso lá atrás, onde a estrutura econômica estava ainda mais ou menos organizada, hein? Mas era por prevenção, os caras não estavam pagando imposto. E a gente sentia no governo federal isso, a queda de arrecadação direta. Mas eles estavam produzindo, eles estavam... Né? Hoje o país está em recessão, isso significa assim, a economia diminuiu. Então, diminuiu o tamanho do tal do bolo. Né? Por isso, acho que é preciso que a gente tenha presente assim, saber que o cotidiano dos serviços está diretamente ligado, né, às ações ou falta de ação, né, do governo federal. Não para financiar, é para fazer a sociedade andar. Acho que essa é a coisa. Segundo, aparentemente, assim, para o pessoal que é chamado rentista, né? Rentista, literalmente, assim, que não depende de recursos financeiros, não, de recursos oriundos da produção, né? Mas trabalha só com capital financeiro, eles conseguem ganhar, inclusive, na recessão.
porque a gente acaba pagando juros de tudo, né? Então, eles não estão muito preocupados. A verdade é essa. Que quem é rentista não está preocupado que não está com a recessão. Não é um problema, eles continuam ganhando, né? Quem depende de recursos de circulação de mercadoria, de produção, né, é um pouco mais sofre mais, né? Mas quem mexe só com papel para lá e para cá, para lá e para cá, né, vai extrair juros, porque as pessoas vão pedir dinheiro emprestado, vão fazer isso, vão atrasar, vai conseguir sempre extrair mais juros, né? A crise nunca é negativa para quem vive de renda, né? Porque as pessoas em crise pagam mais juros, ponto. Simples assim, né? Se você não tem dinheiro, se você precisar de alguma coisa, você vai pedir emprestado, vai pegar juros, vai pagar juros, e quem vive de juros, crise é bom, né? Então, também esse é um problema complexo, porque não é que é um horror para todo mundo, né, a crise ou a recessão. Não, tem muita gente que vai continuar ganhando e está contente com isso e não está preocupado, né? Mas acho que é isso. A maior parte dos brasileiros não vão sofrer com isso. E aí voltar, né, na questão da reforma. Num ambiente desta ordem, onde você não tem uma disposição para o diálogo, a gente não tem, ao contrário da falta de disposição para o diálogo, começa a ter uma afirmação positiva, né, de um valor positivo da eliminação daquilo que não lhe interessa, né? Assim, que é legítimo eliminar os que não interessam. Esse é um dos problemas graves, assim, né? Quando o governador sobe no helicóptero e começa a dar tiro para baixo, né, e faz isso gravado, vivo, e não acontece nada, né? Nós estamos realmente numa condição de muito ninguém vale nada, né? Assim, acho que é bem claro. E aí eu quero dizer assim, não importa se ele acertou alguém. O ato é legitimado, né? Essa atitude é legitimada, né? E esse é um problema, vai se criando um clima, né, um ethos dessa ordem. Então, o que me preocupa no serviço? Falta de recursos, sim, né? Agora, eu acho que a gente não vai conseguir fazer um enfrentamento local, basicamente em relação a ter recurso ou não, né? Acho que isso junta, né, num enfrentamento macro. Acho que a questão dos serviços, a gente tem que estar presente no cotidiano, né, com a ideia de que hoje eu não acho que a gente consegue juntar forças falando da defesa de direitos. Vou explicar por quê. A gente precisa ajustar as palavras. Porque a ideia do direito supõe uma ideia de uma constituição de composição, de mediações e tal, né? De uma sociedade que se funda nisso. Hoje existe uma tendência a trabalhar com a ideia de que isso atrapalha a vida das pessoas, né? Assim, que eu acho que a gente precisa estar mais atento a pensar o seguinte: existe antes do debate do direito, acho que existe uma ideia de assim, para que serve, ou como é que se organiza a sociedade? Uma coisa muito mais primária. Qual a sociedade nossa é baseada sobre o quê? Né? Isso que a gente começa a ter que, sabe, tornar claro. É óbvio? Não é óbvio. Não está óbvio, né? Nossa sociedade, nossa civilização se funda sobre o quê? E eu acho que isso é uma das coisas que a gente precisa discutir no dia a dia com os usuários, com as famílias, com essas coisas, sabe? Porque não assim, você tem direito, não tem direito, né? Basta bater na porta lá do Ministério Público e vamos em frente. Acho que não funciona, né? Mas aonde que eu quero chegar? Acho que a gente precisa criar uma contraofensiva afetiva, né, que proponha uma forma de sociabilidade, que não seja uma sociabilidade baseada na ideia de que eu tenho valor, o outro não tem valor, e, portanto, eu posso eliminar o outro, né?
que a minha raiva que eu tenho do conhecimento me justifica a eliminação do outro, né? Que esses afetos, né, que são muito violentos, né, muito fortes, né, a gente tem que conseguir tentar fazer uma onda para que seja enfrentada isso, né? E nisso, como é que a gente suscita afetos que possam dizer assim, não, o que é legal é a gente pensar numa sociedade onde, né, as pessoas se ajudem, se apoiem, que todo mundo, e essa que é a ideia, todo mundo um dia já foi meio louco mesmo, todo dia um dia não sei o que lá, todo mundo um dia já chorou, todo mundo um dia já passou por alguma coisa, e portanto temos algo em comum que nos unifica, né? Muito pelas nossas experiências humanas, nesse sentido, tá? Eu acho que a gente precisa reavivar uma coisa banal dessa, aparentemente banal, mas no dia a dia, o cotidiano as pessoas esquecem, né? Porque nós temos muita ideia, muita informação, muita teoria, e descola um pouco da vivência dos afetos, né? Então, eu estou falando isso porque, assim, atualmente eu trabalho num CAPS-AD, né? E a experiência que eu estou há uns 2 anos lá, desde que eu voltei para Santos, eu estou num CAPS-AD. E eu acho que uma das coisas que foi bacana, que a gente discutiu ali, a equipe toda, aos poucos, foi mudando de atitude em relação a o que é nosso objeto do trabalho, né? Vou falar de uma forma resumida. Mas, assim, há 2 anos atrás, o CAPS era uma unidade extremamente tensa, muito tenso, álcool e droga super tenso, né? Todo mundo botando ordem e brigando. Ordem, brigando, expulsa, não sei o quê, quebra-pau todos os dias. Entre funcionários, funcionário com usuário, usuário com... É um pau, uma tensão terrível, né? Aí almoça, não almoça, pode almoçar, você está de castigo, não está de castigo, um negócio horroroso, né, no dia a dia, muito desgastante, né? O que mudou? Bom, vou falar de uma forma bem simples. Há 2 anos, a gente, enquanto equipe, a gente estuda Spinoza. E a ideia é que, a partir do Spinoza e outras coisas, mas assim, nosso objeto de trabalho não é a droga. Nosso objeto de trabalho são os afetos. A gente tem que entender a dinâmica dos afetos e tentar proporcionar uma dinâmica de afetos mais alegre. Bem simples assim, tá? Não é simples fazer. Formular é fácil, né? Mas por que não é simples fazer? Porque o estado emocional, afetivo da equipe, inicialmente, é belicosa. No sentido assim, sem se dar conta, entra nisso, né? Quer por ordem, não sei lá, se sente ameaçada. Aí os usuários, igualzinho, vão fazendo reflexo disso, vão crescendo, vão vendo. Bom, o fato é o seguinte, faz mais de ano que não tem mais problema de comida, não tem briga na hora do almoço. Não, ninguém mais liga para isso. E também assim, não é mais um problema, né? As pessoas estão preocupadas, voltadas, focadas em tentar perceber, atender, interferir, gerar dispositivos de afetações diferentes. Acho que essa é a questão, né? Bom, eu estou apontando isso porque até um certo momento a gente podia fazer, e era muito importante, né, durante os anos de reforma, a ideia da afirmação do direito, né, da pessoa que tem transtornos, né, era um marco de turning point para as pessoas. Para assim, nossa, eu tenho direito? Não, senta aqui, discute, dialoga, não sei o que lá. Mas tinha, chama assim, em torno a isso, né, ambientes que sustentavam isso, né? Quem já participou de conferências estaduais, municipais, nacionais? O cara vai lá, né, sempre aquele cara que pega o microfone e fica 15 minutos falando sozinho, blá, 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 e todo mundo vai, de alguma forma, acolhendo, recebendo, dando, né, validando, mesmo tendo, vai estar chato, mas tudo bem, né, ele tem o direito, vamos lá, parar, e vamos em frente, né? Bom, eu participei de na verdade, participei de todas as conferências nacionais. Fui relator da segunda
e da terceira. Na segunda, a gente passou 3 noites, na verdade, 3 dias de 24 horas por dia tentando botar mais de milhares de emendas e coisas de texto, porque tinha uma permissividade, porque qualquer um podia botar coisa, né? Então, consegui juntar tudo, foi um trabalho enorme. Mas eu queria dizer o seguinte, havia disposição para isso. Então, direito é direito, vamos colocar, vamos levar isso, vamos tornar isso concreto. Então, o cara falou, ele tem opinião, a gente tem que ouvir, tem que respeitar e vamos para frente. Mas isso era para a pessoa com transtorno, mas também, vamos chamar assim, né, a gente podia ter uma caixa de ressonância no conjunto. Só para ter uma noção, assim, em 89, embora no projeto de lei falasse de defensoria pública, não existia defensoria pública em lugar nenhum. Tá? Essa defensoria, acho que as primeiras têm menos de 10 anos, talvez, não tenho certeza. Mas o fato é esse, não existia, o ente defensoria pública não existia no país. Né? Mas era a ideia, na ideia nos projetos originais da reforma. Então, hoje a defensoria existe em todo lugar, federal, estadual, né? Então, são bastante atuantes na reforma, né? Mas, um pouco, eu vejo que ainda o Ministério Público e a Defensoria são entes institucionais fortes na manutenção da reforma. Talvez, nos últimos 10 anos, os entes que mais atuaram, de fato, institucionalmente. Tá? Assim, aqui em São Paulo, eu trabalhei na prefeitura aqui em 2001, 2002, fui chamado da Defensoria Federal. O que o senhor está fazendo? Eu falei assim, ainda não fiz, mas eu pretendo fazer. Né? O que você vai fazer? Tá, deixei um monte de coisa dizendo que a gente ia fazer. Aí acabou o governo, perdemos, saímos. A Defensoria pegou o governo seguinte, que acho que foi do Pita, né? E falou assim, o município se comprometeu a fazer isso. E abriu esse TAC, que vige até hoje. Né? Muitos dos serviços aqui de São Paulo foram instituídos, foram criados na força, né, do termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público Federal. Tá? O fechamento, né, dos hospitais lá de Sorocaba se deu num pacto junto com o Ministério Público Federal. Se não fosse o federal, o estadual não agiria. Assim, o estadual que agiu, mas teve uma certa situação que a gente criou, falou assim, olha, se vocês não agirem, nós vamos federalizar essa ação. Né? Bem, assim, está tudo pronto. A AGU, CGU, Ministério Público Federal, pronto para tomar uma medida, né, e atropelar o Ministério Público Estadual aqui em Sorocaba. Não, deixa o que a gente está fazendo, fizeram um pacto. Acabou, fechou os hospitais lá de Sorocaba. Um longo processo, mas para dizer assim, é um ente gerado na Constituinte, foi implantado e se tornou, para a reforma psiquiátrica, um ator muito importante. Tanto o Ministério Público quanto a Defensoria Pública. Tá. Eles têm força de lei importante. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê isso, né? Esses entes são também os próprios entes que hoje liberam, né, certas pessoas, prendem outras, né, liberam gente com prova, prendem gente sem prova, autoriza isso, desautoriza aquilo. Está muito confuso. Por isso que eu digo assim, talvez a gente defender pela ordem da lei, né, é difícil porque tem muita gente que está assim, ora, lei, né? E daí? Né? Então, eu acho que o que a gente precisa, de fato, gerar, né, é uma força de mudança afetiva. Né, fazer dos nossos serviços, dos nossos colegas, companheiros e tal, massas de afeto, né? Massa de gente afetada que bloqueia a ideia de que é válido você eliminar pessoas, que é válido você desqualificar, né? Que deslegitimar a priori, por qualquer que seja a razão, é uma coisa inumana. Acho que a gente tem que dizer, isso não é aceitável. Né? Mas o cara fez isso, fez...
nos extremos. Ah, mas o cara é bolsominion. Não importa. É bolsominion, mas ele tem sua legitimidade, a gente vai continuar trabalhando com isso, né? Porque isso é uma das coisas que é essencial para a gente não se perder. Para a gente não fazer o contraponto, né, em espelho daquilo que vem sendo proposto, né? E eu acho isso, sim, que a gente precisaria estar agregando, né, em torno. Então, vou resumir. Uma proposta de sociedade. Nós queremos sociedade fundada sobre quê? Né? E, a meu ver, a gente deve fundar, ou alimentar essa ideia de uma sociedade fundada sobre quê? Suscitando afetos amorosos, né? Suscitando afetos solidários, suscitando afetos que sejam realmente inclusivos, né? Esse movimento chamado de base, eu acho que é necessário antes da gente começar a discutir exatamente leis, ordens e coisas assim, né? Acho que a gente precisa, sabe, criar uma vibração, né? Que as pessoas tenham de novo uma vibe do tipo, não, isso eu não quero, isso é inaceitável, nós queremos um outro jeito de viver, né? E tem um problema que eu não sei exatamente como resolve, porque é uma pergunta difícil, né? Como é que você faz isso com pessoas que não querem o diálogo, né? Aí eu não sei, assim, mas eu acho que uma coisa é importante, né? Essas pessoas que não querem diálogo provocam cenas, né? Sabe o que as pessoas fazem? Eles são sempre muito atos covardes, né? Juntam um bando e provocam um indivíduo. Juntam um bando e provocam 2 indivíduos, né? Sempre numa situação de desproporção de força física, para as pessoas ficarem com raiva ou revidarem, né, na raiva, assim, né? Acho que isso a gente precisa estar meio que atento para não se permitir fazer isso. E de que forma? Assim, acho que, sabe, a gente tem que estar atento para juntar gente. Falar, não, estão mexendo com ele? Junta, não deixa mexer com ele. Por quê? Porque ele não tem que mexer. E juntar muita gente, né? Fazer de forma que as pessoas... Porque eles são minoria, na verdade, tá? Isso que eu quero chegar. Eles são minoria, né? Mas uma minoria quantitativa, né, precisa ser colocada no lugar de minoria. E aí a maioria tem que se movimentar. Então, não deixar que as pessoas da maioria sejam isoladas, oprimidas, né, sofrer violência de forma isolada. Se acontece alguma coisa, nem te conheço, mas junta lá, não é para acontecer. Por quê? Porque não é para acontecer, né? A maioria não quer, né? Não é que a gente vai sair na porrada, mas simplesmente isso. Se você tem bastante gente, você inibe, né? Eu acho que essa disposição da gente não se permitir enfrentar nem sozinho, acho que não deve, né? Mas ao mesmo tempo, outras pessoas que estão perto, se juntar, acho que é um afeto que era necessário que a gente pudesse também estimular, sabe? Porque também essa coisa é importante. Eu digo isso porque, assim, uma coisa que não tem nada a ver com o Brasil, mas uma experiência pessoal. Quando eu fui morar na Itália, em 82, me impressionou muito umas coisas muito europeias da época, né? Que é a ideia, assim, emocionalmente as pessoas tinham uma noção de que o ser humano é válido, tá? Isso é uma coisa do welfare state, isso foi gerado, assim, por décadas, né? Então, um moleque, né, de mochila no inverno, está sentado na praça, as pessoas chegam e param e falam: o que está acontecendo com você? Você não tem para onde ir? Na rua não pode ficar. Vem para minha casa. Era muito disponível isso, né? Viajar de carona, né, na Europa era a coisa mais fácil, tá? Andei de Mercedes várias vezes. Pensar assim, só andei de Mercedes assim, né?
Mas as pessoas todas dizem assim, o cara olha, para, né, tá bom, vamos embora, né? Você é jovem, você é estudante, você está fazendo essa parte da sua vida, vamos embora. Né? Havia uma disposição, né, com a validade do outro muito grande. Tá? Essa é uma emoção que se perdeu na Europa. Né? Assim, se perdeu. Hoje em dia, você passa em qualquer estação de trem, tem um monte de gente, né, sentada no chão, e as pessoas passam por cima, pisam em cima. Mas quando eu fui, não havia isso. As pessoas se horrorizavam se alguém fosse passar uma noite na rua. Era uma coisa assim, não pode acontecer. Você tem que ir para algum lugar. Aqui na rua não pode ficar. Então, eu digo que é necessário que a gente tente gerar, né, estados afetivos, emoções, que a gente comece a falar, daqui para baixo a gente não quer ir. Né? Nós precisamos de uma sociedade que daqui para cima, né, tem um bottom line, né, assim, um fundo do qual a gente não queremos ultrapassar. E é fundamental que a gente pense nisso. Vou encerrar. Acho que essas coisas, voltando, se a gente não faz isso no cotidiano no serviço, e a gente experimenta isso no cotidiano do serviço, eu acho que a gente consegue, se a gente conseguir fazer isso, a gente consegue ir a partir, né, do movimento, das coisas, retomar um clima de é possível ser e viver diferente. Né? É possível, talvez, a gente conseguisse sair da posição de muito defensiva e assustada que nós vivemos. Eu, pelo menos, vivo um pouco defensivo e assustado. Né? Acho que a gente precisa tentar sair disso, juntando-se, né, mudando de vibe mesmo, né? Mudando de sintonia. Tá? Porque, bom, como falei, acho que a gente tem cenas cotidianas, né, de barbárie. E, no fundo, né, mais do que nunca, um dito lá dos anos 70 fica claro, né, assim, socialismo ou barbárie. Né, assim, ou a gente pensa numa sociedade mais socialista, mais inclusiva, né, e aí acho que a gente precisa repensar o socialismo como palavra mesmo, né, mas assim, fundamentalmente as experiências históricas trazem uma questão de como é que isso se organiza em bases afetivas. Acho que essa a crítica é essa, no sentido de como é que a gente pode gerar outros afetos que não sejam simplesmente da ordem ou da ordem econômica simplesmente, né? Mas que é necessário que a gente constituir realmente uma massa de afetos positivos, alegre, que vá para frente. Acho que é isso que eu tenho pensado. Tá? Obrigado. Então, agradecer o Ticanori, também agradecer porque eu não precisei ficar passando aquele papel, né? Falta 5, falta 10. Super pontual, 1 hora. Vamos lá. Acho que antes da gente abrir para as perguntas, só um recado. Esse evento, a Elisa estava comentando, né, que foi organizado pelo programa de pós em Psicologia Social aqui da PUC. Não sei se todo mundo é daqui, né, ou se tem alguém de fora. Tem alguém de fora? Não? Tem? Então, só para dar uma situada, a gente, dentro de uma matéria, né, então eu sou estudante, estou no doutorado, sou aluna da Elisa, e a gente, na matéria Contribuições da Praxis Psicossocial para as Políticas Públicas de Saúde Mental, fizemos aí a Nayara, que é uma colega nossa que não está presente, mas é amiga, né, do Ticanori, ela fez essa ponte, e em uma semana a gente acabou, né, organizando esse evento. Então, acho que já que o Ticanori está falando dos afetos, das afecções, e quem está aqui sabe que eu faço parte, né, algumas pessoas me conhecem, que eu estou no núcleo da Bader, falando, né, pensando em Spinoza, a Nayara também, mas dizer que não foi combinado. Né? Para mim foi uma super surpresa assim, ouvir você falar do Spinoza. Então, o recadinho, a gente está aí com uma parceria, né, com o 2º ciclo formativo de drogas e autonomia. Lá no site do Facebook, a gente tem um link, então, quem não se inscreveu, quiser emissão de certificado, enfim, é só fazer a inscrição depois.
Então, vamos lá? Acho que é... Agora a gente abrir para as perguntas. Talvez a gente possa fazer uma rodada de 3 perguntas. Pode ser? Ou um comentário. Ai, se ninguém fazer um comentário, eu vou fazer um, de Canori. Assim, ele foi falando uma pergunta. Gente, boa noite. Meu nome é Pedro, sou estudante aqui do mestrado da Cris Vicentim, do Núcleo, né? A gente organiza alguns eventos. O Canori já veio no nosso evento ano passado. Estou bem no finalzinho, na reta final, mas achei que vir aqui também ajudaria a escrever o final ali. E eu trabalho com a Luana, o Marcos também é profissional aí da Mental, e a gente estava comentando, porra, a gente talvez não conseguiria fazer um grupo de estudo de Spinoza lá no CAPS-AD, né? Mas fico pensando nisso que você falou, né, Tica? E pensando em estratégias práticas de promover os afetos ali no nosso dia a dia, né? É claro que a gente está falando de um serviço, mas a gente está pensando na nossa vida, né, na sociedade. Não sei, queria compartilhar o desejo, mas, enfim, só isso. Acho que também compartilhar, né, Ticanori, eu fui ouvindo você e aí foi dando uma certa, né, e agora, né, o que a gente faz? Acho que o sentimento é esse. E me chamou muito a atenção porque você começa falando de um sentimento que é um sentimento, você veio lá de Santos, né, para cá, e um sentimento de solidão, né, de estar sozinho e estar vindo aqui também para um encontro, né? Acho que, então, quando você começa a sua fala e localizando o contexto, né, um contexto brasileiro que a gente vive, econômico, político, social, foi dando esse sentimento que está aí, né? Que é um sentimento também que tem a ver com medo, que tem a ver com a insegurança, uma instabilidade. Mas depois também foi dando um outro sentimento, né? Um sentimento da gente... E aí eu até escrevi qual que é essa possibilidade. E em seguida você começa falando, né, dessas possibilidades que estão, ao meu entender, na sua fala, um pouco nesse contexto das micro-relações, né? Como que a gente, dentro dos espaços cotidianos, vamos criando aí estratégias de resistência. Então, acho que uma pergunta com o que você falou, e aí puxando a questão da educação, né? Você traz, em 200 anos desse iluminismo que a gente tem, isso vai gerar um problema também para as pessoas que, de uma certa maneira, ficam apartadas. E aí eu fico pensando na questão do nosso sistema educacional, nosso sistema brasileiro, e do quanto que a nossa educação ela continua sendo para... Claro que mudou, né, nos últimos tempos, com as políticas de ações afirmativas, mas que a gente aí está aí nessa... batendo na porta, que aquilo que a gente vem conquistando há muito pouco tempo, venha de novo a retroceder. E aí, quando você diz dos espaços, né, dessas afecções, o Spinoza vai trazer que um dos últimos estágios desse, né, desse conhecimento, ele vai dizer da beatitude e vai falar também dessa importância, né, esse corpo e essa mente. Então, minha pergunta ou um comentário, né, também vai nessa direção, do quanto que o nosso cenário, não é à toa que a educação ela está hoje da maneira como ela se encontra, né, e o que é uma consequência do que a gente tem hoje, claro, uma inclusão, né, das pessoas que ingressaram, mas aí eu vou abrir um parênteses. Então, eu sou professora, eu dou aula no curso de Psicologia em Guarulhos, de que é uma inclusão de pessoas que estão indo, se formando, acessaram o ensino superior,
mas que tem aí dentro da jornada de vida, né? Ontem mesmo eu estava falando com uma estudante, ela acorda às 5 da manhã e ela tem 50 anos, né? Então também tem esse cenário de quem que está acessando hoje o ensino superior, que se modificou o perfil. Então ela acorda às 5 da manhã, ela ingressa no trabalho às 7, termina de trabalhar às 5, e às 7 ela entra na faculdade para ter aula e para assimilar o conhecimento. E ela volta para a casa dela meia-noite e tem algumas horas de sono. Então, como a gente pensar dentro disso, né, sem considerar a importância que é o espaço de formação, porque o ensino superior é um espaço de formação, mas, ao mesmo tempo, considerando que esta formação ela necessita de uma afecção, né, de um afeto que promova bons encontros e não a promoção de uma inclusão que é perversa. Vou juntar um bocado. Assim, faz uns anos que eu estudo Spinoza por conta, né? É difícil. Mas eu tenho um certo treino de filosofia. Eu fiz FIFELESH lá e tal. Eu digo o seguinte, que é importante o estudo, né? Porque não basta saber, chama assim, comandos, né? É preciso entender exatamente como é que a coisa opera. É engraçado, porque tem uma parte do Spinoza que é uma mecânica, né? Assim, é uma lógica de uma dinâmica mecânica das coisas, tá? Mas e por que é importante? Tem algumas coisas da obra do Spinoza que são importantes porque ele diz respeito a você abrir mão, na verdade, de certas crenças, né? E um dos pontos fundamentais, eu acho, é que a gente concebe as coisas a partir de mecanismos causais falhos ou tolos, né? No sentido assim, a maior parte das coisas a gente não tem a menor ideia do que são as causas, nem das afecções, né? Mas a gente cria muitas teorias tentando dizer, isso é por causa disso, isso é por causa daquilo, não sei o que lá, e a gente se perde nessas coisas. Qual é o problema? O problema é que quando a gente abre mão de achar que sabe todas as causas, e na verdade ele indica, tem uma pequena brecha em relação ao que a gente pode conhecer como causa, a respeito dos nossos próprios afetos, né? Quando você aprende, entende como é que é a mecânica dos afetos e percebe a sua própria, você pode ser causa do seu próprio afeto. E a única coisa que você tem, então quando a gente consegue ser causa do próprio afeto. Isso é muito importante, porque de um lado você abre mão da ideia de que você, sabendo das causas, você pode dizer para o outro que o outro é ou não deve ser. Entendeu? Quando você eu não conheço, não sei, não consigo afirmar, né? Eu consigo dizer, tem uma sequência de eventos que costuma acontecer. Mas isso me dá autoridade para dizer assim, olha, então você me obedece porque eu sei mais que você. Tá? Essa é uma coisa importante porque é um modo de se relacionar com o outro diferente, quando você não assume para si que você sabe mais, ou seja, usar um outro termo, um outro autor, né? Maturana. Assim, quando você diz que você não tem, ou você admite, né, que a gente não tem acesso à realidade, muda o seu estado afetivo. Porque na ciência positiva e algumas outras, né, existe uma ideia de que você acessa a realidade. Maturana tem uma frase muito interessante, que toda afirmação de realidade, de verdade, né, é implicitamente uma petição de obediência. Né? Porque está implícita a ideia de que, como eu sei e você não sabe, então me obedeça.
Isso gera um afeto de imposição. Tá? Então, esse é um dos nós na dinâmica básica dos nossos serviços. Os servidores acham que sabem e que têm acesso à real, à realidade, à verdade. As pessoas que são loucas ou que estão distorcidas por substâncias não têm um acesso ao real de verdade. Eles têm um real distorcido. Portanto, eles têm que obedecer. A gente pode... Estou falando assim, nu e cruamente, qual que é a emoção de fundo. Né? Os caras... Né? Você é doido. Me obedece. Você usa droga. Me obedece. E essa emoção de você me obedece não é uma ideia, tá? É um afeto. Né? Você se posiciona assim. Gera consequências. Então, acho que um dos pontos fundamentais dessa transição é conceber, né? Entender esse problema das causalidades. Como é que se configura isso? Né? Tem uma explicação longa, né? Das causas. E de como, né, na maior parte das coisas, a gente é causa muito parcial das coisas. Né? Que, no fundo, o encadeamento de causa a gente conhece muito pouco. Né? E é quase que abrir mão de saber isso, sabe? Assim, porque saber, né, todas as causas, dessa forma assim, não necessariamente te deixa mais bem posicionado do que quem não sabe. E essa é uma discussão. Né? Bom, mas para os próprios usuários, né, a ideia de que é o conhecimento e a razão, né, que comanda a vida, né, é um dos nós centrais. Né? Porque quando se fala de afecção e de afeto, tem a ver com isso. O nosso corpo é exposto a inúmeras forças, infinitas forças, instantaneamente, continuamente. Então, nós somos afetados por essas forças todas. Por isso a gente dificilmente sabe de todas as causas, né? O encadeamento de todas as coisas. Não vamos saber. E é meio vão querer saber. Né? Mas o que é útil saber? Saber que a gente consegue, por certos dispositivos, mobilizar afetos. Nós sermos os geradores do próprio afeto. Isso muda. Né? Isso te dá um espaço de liberdade. Então, esse espaço de liberdade é um ponto no qual você consegue deixar de ser totalmente passivo para ser ativo. Né? Porque senão a gente está só sujeito de afecções continuamente, né? Sofrendo afecções continuamente e perdido nessas afecções, das forças que nos empurram para lá e para cá. Uma hora você fala, não, eu começo a perceber que esse empurra para lá e para cá tem uma lógica, tem uma história, tem regularidades. A partir daí você começa a aprender que, né, certas memórias possibilitam acarretar e desencadear memórias diferentes, afetos diferentes. Você vai aprendendo a fazer isso. Acho que esse é o ponto central. Mas aqui opera uma mudança de posicionamento, de atitude, né, dos profissionais, e aos poucos também começa a mudar uma atitude dos usuários. Uma das coisas que mais me impressiona nos usuários é que o discurso é muito standard, né? O cara fala assim, do nada me deu a vontade de usar, né? Assim, do nada me deu a vontade de usar. Não existe do nada. Né? O problema é que a gente aceita que o cara diga, do nada deu vontade de usar. Nossa, realmente é um fenômeno, né, que surge do nada e é incontrolável. Se a gente aceita isso, né, nós estamos ferrados. A gente não sabe fazer. Então, essa fala, né, do nada me dá vontade de usar, a gente tem que fazer, não, isso não acontece. Não acontece porque nós não funcionamos assim. Nosso corpo não funciona assim. Né? A gente pode não saber o que nos afetou, mas a gente foi afetado por algum negócio. Alguma coisa mexeu com você, mexeu com o seu corpo. Não dá para aceitar e validar o discurso do nada me deu vontade. Né? Mas é muito frequente. Eu acho que isso é uma produção institucional, tá? Assim, do campo, né, de álcool e drogas. Essa ideia de validar a ideia de que do nada dá vontade de usar. A fissura vem do nada, né? Que brota uma força de lugar nenhum. Né?
do vácuo. Né? Que, de novo, tem a ver com, como eu disse, compreender a mecânica das causalidades, né? De como os corpos se afetam mutuamente, intensamente, infinitamente e tal. Então nunca tem do nada. Sempre tem muitas coisas envolvidas. Então, tem um meio de caminho que é, eu não conheço todas, mas eu posso identificar algumas forças que me mobilizam. Né? Saber que algumas me mobilizam mais e menos, para cima e para baixo, para alegria e para tristeza, me permite jogar com elas. Esse que eu digo é um espaço de liberdade. Quando a gente começa a aprender a lidar com isso, é importante. Tem um negócio que eu falo... Eu falo para os pacientes assim, já falei no ano passado, né? Falo, você pensa que a tua cabeça leva você para a droga, né? A droga está aqui, tua cabeça leva, né? Assim. Aí eu falo para você, nós não somos assim. Nós somos que nem peixe. Né? É o rabo que empurra a cabeça. Quando o rabo empurra, a cabeça chega na biqueira. Quando o rabo empurra, você chega na droga. Mas a cabeça não puxa o corpo. O corpo é empurrado por forças, né, que a cabeça pensa que comanda, não comanda. E aí, a partir dessa metáfora, bem boba, mas as pessoas começam a refletir a própria experiência, é mesmo, né? Pensando bem, aconteceu aquilo. Pensando bem, não estava assim. Pensando bem, acho que tem a ver com isso. Talvez tenha a ver com a minha sogra. Talvez que tenha a ver com não sei o quê. E começa a reconstruir uma história minimamente mais inteligível na dinâmica dos afetos. Aí você vai, então tá. Então o problema não é que tua cabeça, né, corre lá. Teu corpo empurra. E essa é uma das coisas que eu tenho visto com regularidade. A ideia é assim, de mostrar que a pessoa que usa na boa, ele não tem problemas. Acho que o problema é quando as pessoas, o corpo está triste, então, né? O corpo está carregado de afetos tristes, né? E vai buscar na substância algum alívio. E esse é um problema, porque quando você se alivia, de fato é um efeito bom, você está agoniado, você está explodindo. Você dá uma carreirinha lá, apaga todos os problemas, apaga todas as questões e tal, tal. Só que, né, nós lidamos com uma sociedade que criminaliza certos consumos. E aí, o próprio ato de você se aliviar desencadeia afetos negativos, que é culpa, medo, vergonha. Culpa, medo e vergonha não vem da cocaína, né? Mas são afetos que vão reforçar o corpo a voltar à cocaína. Essa que é coisa louca. Aí o cara tá preso. Por quê? Porque ele historinha, o cara brigou com a sogra, tá, né? Não quer matar ela, vai na cocaína. Mas usa cocaína, aí fala, putz, não devia ter usado a cocaína, né? Porque isso é crime, é feio, não sei o que, não sei o que lá. Eu tô com culpa, com medo e com vergonha. Aí vem a sogra e fala assim, seu drogado, você tá... Fecha o circuito e não sai mais disso. Né? Compreender a dinâmica dos afetos tem a ver com compreender essa ideia de que o corpo é passional, né? O corpo vive sob forças. Né? Bom, por isso que eu acho que faz diferença no campo de álcool e droga a gente lidar com o Spinoza. Aí, a ideia da educação, enquanto você estava falando, eu pensei o seguinte, a gente eu teve alguns anos lá no Ministério, 2013, 14 e 15, nós fizemos algumas iniciativas de tentar ensaiar, né, métodos de prevenção de drogas em escolas, né? Mas o que eu observei, e comecei a ter uma síntese disso, é que o nosso sistema educacional não é um sistema educacional para todos. Aliás, não é nem um sistema educacional, é um sistema de seleção só. Né? É um grande funil. Né? Um grande funil que lá 5%, 10% chega ao fim da história. E esse sistema não dá bola para quem caiu fora do funil. Tá? Quem ficou fora do funil está desqualificado. Né?
E ele não é desqualificado simplesmente assim, né, é uma opção. Não, as pessoas vão sendo desqualificadas desde do, sabe, do seu começo, né? Você não vai dar em nada, você não vai dar em nada, você não vai dar em nada, você não vai dar em nada. A pessoa vai... Bom, em escola de ensino fundamental, essa frase é presente de norte a sul do país. O que você está fazendo aqui? Né? Você vai ser que nem teu pai, vai embora. Né? Assim. Eu estou falando, ouvi em praticamente 7 estados. Né? Mesmo tipo de fala. Né? Para crianças pequenas, 7, 8 anos. É um sistema que, no fundo, não está dirigido para educar, para formar. Né? Está pensado para selecionar aqueles que vão fazer parte de uma sociedade, sei lá, produtiva, incluída. Né? E aí, eu não tinha pensado nisso naquela hora, mas talvez esse seja talvez também uma das fontes de tanta raiva do conhecimento. Porque as crianças são humilhadas desde pequeninas. Humilhadas. Vivem humilhação contínua. Né? E isso é terrível. Eu posso dizer isso pelo depoimento inverso. A gente tinha lá um método de organização de sala, né? Que os professores aprendem e tal. E que muda a dinâmica da sala. E passa a ser uma sala, chama assim, uma sala seletiva para uma sala inclusiva. Né? O afeto muda. Aí a criança me dizia assim, eu gosto desse... É um jogo, né? Eu gosto do jogo porque com o jogo agora eu escuto meus pensamentos. Primeira coisa. Eu gosto do jogo porque com o jogo agora eu tenho mais amigos. Eu gosto do jogo porque com o jogo às vezes eu me sinto esperto. Quando eu não sei, eu posso perguntar. Quando eu sei, posso ensinar. Sou criança de 8 anos. Aí você fala assim, caramba, né? Essas crianças viviam numa condição, dizendo assim, você é incapaz, não sei o que lá, você não obedece, você é isso, você é aquilo, você é um agitado. Né? Vai distribuindo um monte de bordões, assim, né? O que você é, o que você é. E a professora mesmo, depois que ela aprende a fazer isso, fala assim, nossa, agora eu consigo acreditar que meus alunos... Não, primeiro ela fala assim, agora eu aprendi uma coisa, eu não tenho que dar todas as respostas. Os alunos, se eu dou espaço, dou tempo, eles aprendem, eles vêm atrás. Né? Eu não tenho que ficar correndo atrás e antecipando a resposta deles, ou exigindo que eles tenham a resposta que eu quero. Né? Porque o dispositivo desloca o professor do centro da sala. Né? Os alunos é que passam a ser os operadores do conhecimento, do aprendizado. Mas o deslocamento, né, chama assim, do regime afetivo muda a posição das crianças. Né? Aqui em Taboão, a gente fez isso numa escola. Inicialmente, a secretária de Educação falou assim, então vocês experimentam naquela escola lá, que era a pior escola do município. Pior no sentido assim, de pior rendimento e tal. 2 anos depois, era a melhor escola da cidade. Né? E basicamente porque os professores mudam de sintonia afetiva. Mas não é aquele que eles têm um dispositivo que os permite posicionar-se diferente, organizar-se diferente, orientações diferentes. E eles ensinaram igualzinho, matemática, português, geografia, tal. Só que o modo, né, não era um modo de um funil de seleção daqueles que são capazes, dos incapazes, né, dos que podem e dos que não podem, né. Porque o professor começa a focar-se, né, chama assim, na conduta afetiva das crianças, né, mais do que no conteúdo do currículo, nesse sentido. Né. E aí o rendimento muda. Bom, mas para resumir, eu acho que o sistema educacional é um sistema de exclusão. Né. Ele é uma seleção, mas ao mesmo tempo de exclusão. A grande parte das crianças são excluídas. Não há nada que se faça para as crianças que estão excluídas. Né? Então, em 2010, 17% a média nacional de crianças de 9 a 19 anos estavam fora da escola. 17%. Né? Isso deve ter piorado. Né? Então, sabe, 1/4
um quinto da população fora da escola, jovem, né? Dá para ter um montão de gente muito raivosa depois, né?